Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos por aqui, nesse devocional, que é o pastor Gilvan de Oliveira. E hoje eu trago para a meditação 1 Coríntios 2, o verso 14. Diz assim: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Quando nós nos deparamos com leituras de livros que têm muitos enigmas e símbolos, como o livro do Apocalipse, ou até mesmo muitos outros ensinamentos de Jesus por meio de parábolas, muitas vezes algumas pessoas não entendem os princípios escondidos ou revelados por trás daquelas histórias, daqueles textos, daqueles símbolos, daquelas imagens. Mas, como diz o texto de hoje, para podermos chegar a um entendimento pleno, uma revelação plena de Deus para a nossa vida, como uma verdade, é preciso discernir aquilo com o discernimento do Espírito Santo de Deus. Apenas aqueles que se colocam diante de Deus com humildade de aprender, porque, como diz a Bíblia, os sábios desse mundo tornam-se loucos para Deus, e aqueles que aparentemente são loucos, eles realmente são os verdadeiros sábios, porque eles buscam entender o mundo, buscam entender o próprio sentido de sua existência a partir de uma perspectiva espiritual. E nesse sentido, Deus se revela. Foi assim com os grandes homens da Bíblia e será assim também com o seu povo, com cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e que possamos, no espírito de humildade, buscar sim o Espírito Santo, mesmo diante de textos que para nós possam ser difíceis no primeiro momento de chegar a um entendimento ou interpretação. Mas aqueles que se chegarem com humildade, com o espírito de humildade, com oração, pode ter certeza que Deus sim vai revelar, Deus vai descobrir toda a mensagem do Evangelho e ele vai viver. Mesmo aquele mais leigo, mesmo aquele que não lê, não sabe nem ler, mas se ele ouve, o texto bíblico lá de Apocalipse diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desse livro, Pois eles herdarão, no caso, o reino de Deus. Desculpem, me faltou a memória o restante do texto, mas é isso. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem, que praticam as palavras que estão escritas nesse livro. Lembrei. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse, dá a entender que havia na sinagoga aqueles que liam, bem-aventurados aqueles que leem, mas também tinham aqueles que não sabiam ler. Então, bem-aventurados aqueles que ouvem. Veja que se a gente for para o Apocalipse, é bem-aventurado aquele que lê, está no singular, é só um que lia na frente, lá no púlpito, Mas o restante, lá na frente da sinagoga, mas o restante eram os que ouviam, e a expressão aparece no plural, aqueles que ouvem as palavras desse livro. Então, meus irmãos, seja você um leitor ou não, mas as verdades eternas vão alcançar você, como alcançou a mim, como alcançou a maioria dos homens de Deus. Então, Deus possa lhe abençoar grandemente e que você recebam as bênçãos das palavras do Senhor todo o tempo e todo dia. Amém. Se este vídeo abençoou a sua vida, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.